Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher, um evento que preza, que tem como principal objetivo trazer você para a sua melhor versão. Você mulher, você homem, embora nós estamos nesse envolto desse universo feminino, todos os homens são muito bem-vindos aqui no nosso circuito também. E para falar um pouquinho a respeito deste universo, que não é só para as mulheres e também não é só para os homens, eu vou trazer uma especialista queridíssima aqui para apresentar para vocês, a Rafaela. Rafa, seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher. Oi, Tati, muito obrigada. É uma alegria estar aqui com vocês. Assim, agradeço enormemente esse convite, porque realmente nós mulheres a gente vive algumas lutas assim bem específicas, né? E uma delas é essa luta de ser mãe. Então, sobre isso eu quero falar e eu amo falar sobre isso. Então, estou muito grata por estar aqui com vocês, contribuindo e aprendendo demais também com esse circuito. Perfeito, Rafa. E os nossos congressistas, as nossas congressistas, eles podem esperar o que a respeito desse tema, né? Quais vão ser qual vai ser a sua fala principal para que a galera possa ficar já com lápis e papel na mão, atentos, né, ouvindo você? Então, Tati, quando eu engravidei, eu super me preparei para receber o meu filho. Mas depois, com a experiência, eu vi que o maior preparo tinha que ser em relação à educação de mim mesma. Porque as lutas ali que a maternidade nos apresentam, elas podem ou nos engolir ou nos fazer crescer. E esse olhar que a gente tem diante dessas lutas, de toda essa transformação, faz toda a diferença para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos e aí para a transformação do mundo, né? Que a gente tanto quer, esse mundo melhor. Então, eu vou apresentar 7 principais conceitos que me ajudaram a ter esse olhar diante dessas lutas. Muito bom, Rafa. Então fique totalmente à vontade, porque a partir de agora o nosso palco é todinho seu. Muito obrigada, Tati. Então, vamos lá. Hoje aqui nós vamos falar sobre a transformação do mundo a partir do ser mãe. E eu coloquei essas palavras muito bem escolhidas, porque antes do mãe tem o ser, né? Esse ser que somos. Então, a gente vai precisar falar muito sobre isso, sobre nós mesmos, né? Então, para começar a me apresentar aqui para vocês, eu sou a Rafaela Gregório, sou mãe de 3 crianças, o mais velho tem 8, do meio 6 e a pequenininha tem 3. Eu sou docente da Fundação Logosófica há 10 anos, trabalho fora, sou mestre em Ciências Atuariais pela PUC do Rio, e, assim, grande parte do que eu trago hoje na minha própria vida, né, a minha forma de enxergar a maternidade e a vida é influenciada por essa ciência, que é a logosofia, que eu estudo e investigo há 10 anos. Né? Então, eu vou trazer muito desse meu olhar aqui para vocês. E aí, para começar, né, como eu falei que a gente vai antes falar sobre o ser, já entrando aqui na nossa palestra, queria dizer para vocês que eu cheguei às portas aí dessa ciência trazendo uma bagagem um pouco pesada, que era uma fama que eu tive a vida inteira, que era de ser a menina brava. Não sei se alguém vive algo parecido, mas tudo que eu falava, sabe aquela coisa que as pessoas já olham e falam, é isso, porque, né, ela já está ali, já está brava, já está sentindo raiva, e tudo era desconsiderado. E essa fama me fazia sofrer muito. Então, quando lá em 2011 eu conheci a logosofia, que é uma ciência que nos leva ao conhecimento de nós mesmos, né, muito profundo, para que a gente possa, a partir desse conhecimento, se aperfeiçoar. A primeira coisa que eu decidi atacar foi essa característica, né? E aí eu estava ali fazendo super avanços, né, em relação a essa característica, as pessoas já me viam de outra forma, eu já conseguia reagir de outra forma nas situações, quando, depois de 2 anos estudando essa ciência, o meu primeiro filho nasceu, engravidei. Quando engravidei, comecei a me preparar, né, para essa realidade. Então, assim, busquei informações sobre parto, sobre amamentação, sobre enxoval da criança, o que ele precisa ter, né, sobre cuidados infantis, fui fazer curso de puericultura, enfim, me preparei para atender ao meu filho. E aí, quando ele nasceu,
que a realidade, que a gente, assim, né, não tem realidade que nos prepare para esse momento, né? A realidade me mostrou algo que não estava nos meus planos, que era o quê? A transformação integral que a maternidade gera na vida de uma mulher. Assim, além da transformação do corpo, além da transformação do nosso tempo, existe uma transformação de doação de vida, né? A minha vida, o meu tempo, que sempre foram meus, passaram a ser também e especialmente de outra pessoa, especialmente nesse início, né, no puerpério, nesse início da gestação, da maternidade. E toda essa transformação gerou em mim, assim, uma efervescência, e eu acredito que muitas mulheres passem por isso também, né? Desde pequenininho, o filho ele já nos apresenta muitas lutas, porque assim, a luta do cansaço, é da exaustão, é da dúvida de se estamos fazendo certo, né? Porque a gente, assim, eu me preparei, e aí quando chega ali na hora para colocar uma rotina para o meu filho, estruturada, eu não conseguia. Ele não atendia as minhas rotinas, e o que eu faço? Então, eu fui vendo que essa relação de educar não era uma relação, assim, unilateral. Eu vou educar o meu filho, mas era uma relação de transformação mútua. Eu ali mergulhada, conhecendo esse universo que ele me trazia, né, para levar para eles também, mas ao mesmo tempo recebendo deles quase que um espelho. O filho mostra algumas características nossas de uma forma muito crua, que eu podia até suspeitar, mas que eu não encarava de frente. E as crianças trazem isso, né? Elas levantam o tapete, tiram a poeira que a gente deixou ali escondida por muito tempo e nos fazem olhar para isso, né? E aí que vem o grande input, assim, que eu trouxe, né, ali no spoiler, que é como nós vamos olhar para todas essas poeiras, digamos assim, né, que a criança nos revela sobre nós mesmos, né? Então, por que eu falei daquela minha característica de quando eu entrei na Fundação Logosófica, quando eu comecei a fazer esse estudo? Porque essa foi a grande característica que eu precisei enfrentar nos meus primeiros anos como mãe. Por quê? O meu filho, ele nasceu com uma alergia alimentar, assim, importante, e até eu descobrir isso, ele chorava dia e noite, ele não dormia. Então, era um processo de exaustão que eu me via algumas vezes sentindo raiva de um bebê, né? E aí que eu vi que aquela característica que eu achei que eu já tivesse superado, ainda não estava tão superada assim, que eu ia precisar olhar mais fundo para isso. E aí eu entrei nesse mergulho interno, de começar a entender por que eu estou sentindo raiva de um bebê, né? Qual que deve ser o meu papel diante dessa criança, né? E aí, em nome dessa responsabilidade, em nome desse amor que eu sentia pelo meu filho, que eu não queria de jeito nenhum sentir qualquer coisa desse tipo por ele, eu comecei a usar essa energia para mergulhar fundo e ir me transformando, né? Então é isso, a luta, a gente observar essa luta como oportunidade de crescimento. Se eu não tivesse esse olhar diante dessa responsabilidade diante da vida, eu poderia ser engolida por aquelas reações e manter esse padrão por muitos anos, né? E não foi isso que aconteceu. Então, só nesse início, ali nos primeiros meses, eu já aprendi tanto com isso, e esse aprendizado seguiu-se ao longo de toda a vida, né? Então, hoje meu filho mais velho já tem quase 9, e eu ainda continuo aprendendo com eles, porque eu entendi que, na verdade, essa relação de construção, de aprendizagem, ela vai seguir a vida inteira, né? Ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo, né? E eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Então, a educação dos filhos, né? Como eu estava falando, a gente se prepara para ensinar, só que depois a gente percebe que a gente antes precisa aprender, e isso é tão bonito da vida, né? Que a gente pode estar o tempo todo aprendendo, inclusive com os nossos filhos. E esse é o papel. E aí eu queria aqui trazer para vocês alguns conceitos que eu fui revendo com essa ciência, com esse estudo, que me fizeram ter condições de enxergar a vida dessa forma, né? Então, o primeiro conceito que eu trago é o próprio conceito de vida. O que é a vida? Vocês já pararam para pensar? O que a gente está fazendo aqui? Será que a vida é trabalhar, alcançar uma realização profissional, viajar, conhecer o mundo, me divertir com os meus amigos, fazer amizades, ter filhos, né? Casar, ter filhos? A vida é isso? O que é a vida? E eu percebi que, dependendo do conceito que eu tenho de vida, vai ser a minha forma de
de me relacionar com os meus filhos e vai ser a educação que eu vou querer passar para eles, né? E aí, dentro desse conceito de vida, uma coisa que estava me fazendo sofrer muito no início da maternidade era a privação da minha vida, que eu entendia ser a minha vida de antes, né? A Rafaela de antes foi morrendo aos poucos para surgir uma nova. E aí, essa nova Rafaela que foi surgindo, ela foi sendo reconstruída, pautada nesse conceito que eu venho formando de uma vida muito superior aos aspectos materiais da vida, né? Então, se antes eu estava sofrendo porque eu não podia mais assistir a um filme com o meu marido em paz, porque, né, a criança acordava, eu estava exausta, eu precisava dormir no tempo que me sobrava, eu fui entendendo que, ok, isso é gostoso? Mas isso é uma parte da vida, que a verdadeira vida está muito mais relacionada a esse aprendizado, a essa doação para um outro ser, a aprender a servir com abnegação e paciência, que o cultivo desses valores, né, tem muito mais relevância para essa vida que eu fui construindo do que, às vezes, ter um momento de assistir um filme ou uma série com meu marido. Claro que as duas coisas são importantes, a gente precisa do equilíbrio, mas eu vi que essa Rafaela que eu fui deixando para trás dava uma importância muito exagerada a alguns aspectos materiais, eu fui realmente equilibrando as coisas, né? Hoje eu tenho meu tempo para ver meus vídeos, minhas séries, mas o principal para mim é isso, é eu estar alimentando essa verdadeira vida, né? Essa vida espiritual, que ela não termina com a morte, né? Que é uma vida que a gente vai herdando a nós mesmos, cada virtude que a gente cultiva, a gente recebe como tocha aí nas próximas gerações que vamos vivendo. Então, é uma herança espiritual que eu quero cultivar para mim. Nessa herança espiritual estão todos esses valores e essas virtudes que a maternidade é um grande campo de experiências para nos fazer alcançar muitas dessas virtudes, né? Então, esse é o primeiro conceito, o conceito de vida. O outro conceito é o conceito de adversidade. O que é adversidade para você? Você gosta de viver uma adversidade? Eu não, né? Claro, a gente foge, né, das adversidades. Mas o que eu fui aprendendo também é enxergar essas adversidades como oportunidades para aprender algo que eu ainda não sei, né? Então, considerando aí mais uma vez essa vida como esse grande caminho de evolução, que estamos aqui para aprender, para nos evoluir, e que tudo que a gente acrescenta nessa vida espiritual, a gente carrega pela eternidade. Então, eu comecei a ver as adversidades, e a maternidade, ela traz muitas adversidades, né? Não é aquele sonho encantado, hoje já tem muito esse movimento, né, da maternidade real, de apresentar as lutas também, e as lutas não diminuem o valor, não diminuem o amor, mas fazem parte. E eu comecei a enxergar essas adversidades que a maternidade estava me trazendo como oportunidades para aprender. Então, por exemplo, o meu filho, né, que eu falei, essa coisa dele chorar muito, dele ter muitas cólicas, dele não dormir, foi uma adversidade para mim no momento. Mas hoje eu olho para trás e eu agradeço muito, muito, eu sou muito grata por ter vivido essas lutas com ele, porque foi isso que me fez ser quem eu sou hoje. Com certeza uma pessoa muito mais tolerante, muito mais compreensiva, com muito mais capacidade de amar diante dos desafios. Então, eu hoje sou grata por essa adversidade, que no momento foi difícil? Foi. No momento me fez chorar? Fez. Mas eu hoje sei o quanto que as adversidades têm esse valor de nos ensinar. Então, é um outro olhar também, né? Olhar para aquilo e ver o que eu posso aprender com essa situação que hoje está tão difícil. E saber que em algum dia eu vou ser grata a esse desafio, pois eles nos tiram da inércia, eles nos fazem querer ser melhor. E isso tem muito valor para a vida, né? O próximo conceito é sobre o erro. Esse conceito é um conceito que a gente precisa, sim, se atentar para rever muito profundamente quando a gente fala em educação, tanto das crianças quanto de nós mesmos, né? A gente tem um olhar como se o erro fosse feio, como se o erro fosse um pecado, que a gente não pudesse errar e que esse erro diminui o nosso valor. Só que, mais uma vez, na logosofia, a gente, quando começa a estudar e começa a realizar essas investigações da nossa própria vida, a gente abre um processo de evolução que Gonzales Pecote, né, que é o criador da logosofia, ele instituiu esse processo de evolução consciente. Todos nós evoluímos, mas a gente pode passar a evoluir de forma consciente, intencional, por meio dos conhecimentos. E como tudo na natureza, essa nossa evolução, ela também se dá por meio de um processo que é gradual, que é lento, que é um passo de cada vez. E que os erros,
né, eles são o princípio do acerto. Porque a partir da identificação do erro é que eu tenho a oportunidade de fazer diferente, de ser melhor. Então, nesse processo de evolução consciente, a gente entende que faz parte errar, que o erro é algo muito natural, né? Eu não sou perfeita, imagino que nenhum ser humano também seja, pois assim que alcançar a perfeição não vai estar mais aqui, não é verdade? Então, por que a gente lida tão mal com o erro? Né? A mãe, dizem, né? Nasce a mãe, nasce a culpa junto. De onde vem essa culpa? Né? A gente não sabe lidar muito bem com os erros, a gente é incompleto e a gente precisa entender, aí vem a imagem do quebra-cabeça, né, que eu coloquei nessa imagem do erro, que a gente precisa entender que somos seres incompletos, imperfeitos, e que a grande beleza da humanidade é que, Gonzalo Pecote ensina, né, que uns têm o que a outros falta, e outros têm o que a uns falta. Então, a grande beleza é que a gente possa ir entendendo que eu tenho um aspecto que o outro não tem. Então, eu vou colaborar com humildade, com gentileza, com amor, com aquele fragmento que eu tenho, e quando for eu que estiver no erro, que eu ainda estiver com alguma compreensão incompleta, que eu também saiba receber esses fragmentos perdidos pelo mundo que que os nossos semelhantes podem me trazer. E receber esses fragmentos com humildade, faz toda a diferença na vida, porque a gente entende que somos imperfeitos e está tudo bem com isso. Então, é um outro olhar para o erro, e isso vai influenciar totalmente também a nossa relação com a criança, na nossa hora de ensinar, de educar. Porque se eu espero da criança uma perfeição, o que ela não pode ser, né, eu posso corrigi-la com intolerância, corrigi-la com violência, né, e eu preciso entender que o erro vai ser natural. Se é natural para a gente, imagine para uma criança que está chegando no mundo agora, né? Então, nós, como docentes, como mães, como pais, temos a responsabilidade de receber esses filhos de Deus em nossos braços, quando eles chegam e apresentar para eles o mundo, né? E eles vão errar até começarem a aprender, que a gente saiba compreender que isso é natural, porque isso traz muita leveza para a vida, né? E não é ficar no erro, né? Ficar no erro também é uma posição equivocada, mas é olhar para o erro e ver o que está dentro da minha medida fazer para melhorar um pouquinho esse aspecto, né? Então, por exemplo, no caso lá da irritação, né, quando a criança não dormia, chorava, eu não consegui ficar, não vou mais me irritar. Mas se uma semana eu me irritava uma vez e antes eu me irritava todos os dias, eu já estou melhor. Eu ainda me irrito, mas eu já estou melhor. E reconhecendo esses pequenos avanços também traz muita energia para a gente continuar. Então, esses são aspectos fundamentais para a gente ter esse novo olhar para a vida, né? Um outro aspecto agora é sobre a educação, o conceito de educação. Qual é o conceito que temos, né, sobre educação? A gente precisa entender que a educação é um processo orgânico, né? A educação não é algo que acontece assim, eu falo, você escuta e obedece. Isso não existe, porque para que a gente consiga aprender, uma série de relações e de cognições internas precisam acontecer para que eu esteja capaz de aprender. Então, quando a gente fala, né, nessa questão de educar um filho, a gente precisa saber que o meu papel é ir ensinando, é ir levando estímulos, levando exemplos, levando conhecimento, dando o nosso próprio exemplo, para que aos poucos a criança vá pegando uma pecinha daqui, pegando uma pecinha dali e vá começando a fazer todas essas séries de relações internas que vão lhe capacitar para aprender. Então, a educação, a gente precisa saber que é isso, que não acontece, não é um processo mecânico, que eu aperto um botão e acontece, né? E aí, nisso, a gente sabe que influencia o tempo, né? A gente precisa ter os processos orgânicos, cada um tem um tempo. Não adianta eu querer falar para o ovo nascer em 10 dias que ele não vai nascer. E com a criança é a mesma coisa. E a gente precisa entender os tempos de cada um, de cada filho, de cada criança, para respeitar e entender também o nosso próprio tempo, né? Porque nessa educação de nós mesmos, quando, como eu falei, a gente precisa entender que nem tudo a gente vai dar conta, e tudo bem. A gente precisa entender qual é a nossa medida, onde que eu estou naquele aspecto que eu quero melhorar. E eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu não posso fazer além da minha capacidade, né? Então, isso tudo vai trazendo uma certa consciência para a nossa prática, serenidade para o nosso dia a dia e segurança no agir, né? Sabendo, mais uma vez, que não somos perfeitos, que estamos nesse caminho, nesse processo de evolução, né?
Um outro conceito importante quando se fala em maternidade é o conceito da autoridade, né? Como exercer essa autoridade de uma forma que seja uma presença marcante, que traga orientação, que traga respeito, mas que não passe do limite caindo ali no autoritarismo, né? O ser autoritário, ele quer que seja do jeito dele, no tempo dele, né? Na hora que ele manda, porque ele manda. E isso não é bom para a criança, né? Isso afeta muito o desenvolvimento da criança e ela não aprende, né? Porque a figura do autoritarismo, ele quer o controle a qualquer custo, né? Enquanto que a autoridade, ela é uma figura que vai sendo exercida muito pelo exemplo. Você tem aí pessoas que estão no poder, que têm a autoridade momentânea ali concedida pelo poder, mas que não são respeitadas, né? Enquanto tem algumas pessoas que, sem ter o poder, elas são respeitadas, elas são admiradas e são ouvidas. E é esse tipo de autoridade que eu venho buscando construir nessa relação com os meus filhos, né? Uma autoridade que permite que todos sejam. Porque quanto mais eu tenho dessa verdadeira autoridade, mais autoridade eu consigo dar para os outros, né? Porque se eu não tenho autoridade, eu não posso dar. Eu quero ter tudo para mim, aquele pouquinho que eu tenho. Né? E nesse papel de mãe, esse papel de pais, a gente quer o quê? Eu quero o quê? Que os meus filhos, dentro da medida deles, no desenvolvimento deles, vá tendo também uma autoridade, uma autonomia dentro ali do que ele já é capaz de realizar. Então, essa autoridade exercida com essa consciência de respeitar que todos sejam na relação, né, faz toda a diferença também e nos permite criar filhos mais conscientes também, né, do seu papel. Um outro aspecto é a obediência, que tem muito a ver com aquele aspecto da educação. Tem tudo a ver, né? Está tudo relacionado. Mas especialmente sobre o aspecto da educação, eu coloquei aqui essa plantinha, porque é isso, a gente precisa entender que a obediência, ela vai ser fruto de um processo orgânico, né? Às vezes, quantas vezes nós mesmos não nos propomos algo que nós não conseguimos obedecer, né? Então, eu falo, eu quero comer menos doce. Passo uma semana, até consigo, mas depois na segunda semana já não estou conseguindo de novo. Quero fazer atividade física, quero estudar mais, né? Quero parar de gritar com os meus filhos. E a gente não consegue se obedecer. E não consegue por quê? Justamente porque antes da obediência, a gente precisa cultivar a capacidade de obedecer. Né? E essa capacidade, ela vai sendo adquirida na prática, na experiência, na constância, no esforço, na persistência. Então, são uma série de virtudes, né, como eu comecei falando, que a gente vai precisando adquirir para conseguir educar os filhos com essa nova forma, né? A gente precisa ter essa paciência, a gente precisa ter a tolerância com o erro, a gente precisa repetir muitas vezes, a repetição é uma lei da educação, né? Então, eu preciso ter essa consciência de que, às vezes, eu falo, tem aquela frase, né, eu já falei 1000 vezes e você não obedece, e não obedece porque ele não consegue. Não é que ele está te afrontando, é porque muitas vezes ele realmente não consegue fazer diferente. E que a gente consiga olhar para isso com essa tolerância, com esse afeto, com essa paciência, para as crianças e para nós mesmos, né? E aí olhar para isso e ver o que eu posso fazer, então, para colaborar para que o meu filho aprenda o comportamento que eu espero dele, né? E não usar castigos, ameaças, porque isso muitas vezes faz a criança até obedecer de uma forma mais rápida, mas ela obedece por medo e não por ter aprendido. E isso é muito ruim, porque quando não tiver ninguém olhando, será que a criança vai manter o comportamento? Porque ela perdeu ali, ela obedecia porque senão eu ia, né, ser castigado. Agora que ninguém está vendo, eu posso fazer, porque eu não vou sofrer castigo. E não é isso que a gente quer para essa educação, né? Não é isso que a gente quer para esses seres que vão levar aí a seu cargo o mundo no futuro. Né? Eu quero que o meu filho consiga se portar bem, independente de ter alguém vendo, independente se ele vai ganhar algo a mais por isso, mas pelo simples fato de ter consciência da importância daquele comportamento para a sua própria vida, né, e para a vida dos demais. E aí isso é interessante, que teve um dia a gente estava saindo para a escola, atrasados, e o meu filho mais velho se aprontou rapidamente, ficou pronto logo, e os outros dois demorando e tal, e a gente acabou saindo um pouquinho atrasados, né? E ele, no caminho, estava triste, falando, porque eu fui prejudicado, porque eu fiz tudo certo e estou chegando atrasado. Aí eu falei, meu amor, o maior prêmio por você ter se aprontado, né, dentro do tempo, você já recebeu,
que é o quê? Essa obediência a si mesmo, porque você se propôs ficar pronto rápido e conseguiu. Então, esse é o maior prêmio que você pode receber, e isso você vai levar para a sua vida. Quem não consegue obedecer a si mesmo tem muitas dificuldades de alcançar os seus resultados, né? De alcançar os seus sonhos, de alcançar aquilo a que se propõe. Então, mostrei para ele que, assim, independente dele ter chegado atrasado ou não, isso é importante também, mas naquele caso, eu queria mostrar para ele que o maior benefício ele já tinha recebido, que era o quê? Aquela virtude para a sua própria vida. Não que esteja completa, né? Como eu disse, é um cultivo, a gente precisa o tempo todo estar alimentando essa virtude, essa plantinha, mas ele estava no caminho disso, e isso é o que mais importa, né? Então, quando algum filho não obedecer, né, a algo que você esteja pedindo, lembre sempre disso, né? Que não é porque ele não quer, é porque às vezes ele pode não ser capaz, e esse é o seu papel, de ensinar a ele a como se tornar capaz de te obedecer. E especialmente entendendo o porquê ele passar a obedecer a si mesmo, entende? Então é muito importante. E aí, por fim, eu queria terminar a minha fala aqui falando sobre o conceito de amor. É engraçado porque todos nós amamos, né? O amor, ele é um sentimento inato à natureza humana. Mas com esse estudo da logosofia, da ciência logosófica, eu fui aprendendo que a gente precisa aprender a amar de uma certa forma. Porque o que eu percebi é que esse meu amor, apesar de ser muito intenso, né, de existir, de estar ali presente no meu coração, muitas vezes as questões do dia a dia, né, a irritação, a falta de obediência aqui, a pressa para chegar ali, essas questões, uma preocupação do trabalho, essas questões elas vão como nuvens, nublando esse meu amor, né? Esse sol que está ali potente, está. Só que essas nuvens pretas, densas, elas tampam esse sol e eu paro de sentir o amor no dia a dia, eu paro de enxergar essa luz. Então eu fui aprendendo que é possível, sim, sentir esse amor pleno. Sabe quando assim acontece algo muito duro na nossa vida, a perda de alguém querido, enfim, uma situação de uma doença, e que a gente, nesse momento, a gente só enxerga as coisas boas daquelas pessoas, da nossa própria vida, a gente é grato, parece que a nossa vida se amplia, né, sai de dentro da gente. Por que a gente não consegue manter essa sensação no dia a dia? Né? E eu fui percebendo que a gente não mantém essa sensação no dia a dia justamente por causa desses pensamentos que vão sufocando esse nosso sentir. E aí, com o exercício, com a prática da logosofia, eu estou fazendo um trabalho na minha mente de ir trocando os pensamentos, de escolhendo os melhores, e eu estou preservando esse meu amor. Então, hoje eu consigo sentir essa plenitude desse amor ao longo de todo o meu dia, né, ao longo das minhas semanas, e isso traz muito sentido para a vida, isso preenche muito a vida, e é justamente esse amor o que vai nos proteger, né, nos momentos de desafios ali na lida com a criança. Porque é difícil, não fiquem achando que por eu sentir esse amor, aqui é aquela coisa da família Doriana que não tem problemas, não tem desafios, não é nada disso. Os desafios acontecem, vão sempre acontecer o dia todo, porque vida é isso, vida é movimento, vida é luta. Só que quando a gente está com esse amor amparando o nosso coração, a gente consegue se colocar de frente para a vida numa postura muito mais afetuosa, equilibrada, tolerante, conciliadora, né? Então é um sentimento que realmente limpa ali o nosso interno e nos traz força, nos traz energia, nos traz confiança nesse futuro melhor, né? Então, aqui eu termino as minhas mensagens, né? E já partindo aqui para o fechamento, a mensagem que eu gostaria de deixar é exatamente essa, que muitas vezes, muitas mães engravidam, né, têm os seus filhos e ficam procurando informações de como agir com o filho, o que fazer, e aí muitas vezes aparecem milhões de regras que você entende, mas não consegue colocar na prática, e é muito natural que não consiga, porque para a gente conseguir agir com os filhos, a gente precisa mergulhar muito fundo dentro da gente, né, e rever cada um desses conceitos que eu trouxe aqui, e alguns outros também. Então, o trabalho, né, quando a gente fala em educar os filhos, é olhar para dentro e educar a si mesma, né, num processo coerente, num processo de autoconhecimento verdadeiro, que nos traz a segurança no agir, que nos traz a confiança no agir. Né? E quando a gente consegue entrar nessa harmonia, viver esse equilíbrio, a gente consegue ir criando realmente seres, filhos, né, que serão seres que vão poder pegar a tocha da humanidade e ajudar a construir uma nova humanidade, porque estamos precisando,
né, uma nova humanidade cheia de virtudes potentes, né, com pensamentos cheios de vida, de vigor, de afeto, de altruísmo, né? Então, essa transformação que a gente quer ver no mundo, né, vai partir da transformação que a gente faça em nós mesmas, para que a gente tenha condição de dar uma nova educação para os nossos filhos, para que eles, então, representem esse futuro de uma nova humanidade que a gente tanto quer ver no mundo, né? É nisso que eu acredito, é isso que eu busco fazer na minha vida, né, com esse estudo que me proporciona verdadeiramente aplicar todas essas transformações, né, que já tem testemunho também de milhares de estudantes de logosofia ao redor do mundo todo que já aplicam esses elementos, né, nas suas próprias vidas com resultados muito transformadores. Então, era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, né, e eu vou deixar aqui para vocês os meus contatos. Vocês podem entrar em contato pelo meu Instagram, Por Dentro da Vida, e também pelo meu e-mail. Eu estou completamente aberta para a gente continuar aqui as nossas conversas sobre esse tema e qualquer outro que seja interessante para vocês também, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos. Espero que a gente se veja em outras oportunidades, em outras ocasiões. Muito bom, Rafa. Parabéns pelo conteúdo, parabéns por falar sobre a maternidade de uma forma tão doce, de uma forma tão gostosa, de a gente compreender que, na verdade, né, na matéria de ser mãe, todo mundo, né, tem aquele frio na barriga, né? A prova sempre dá aquele frio na barriga. Eu acho que a gente vai tentando ao longo da nossa existência aprender, minimizar os erros, né? Resolver algumas coisas. Falo que muito da nossa forma de ser mãe já foi aprendida como a nossa forma de ser filho, né? Como nós fomos criados como filho, existe uma tendência muito grande de sermos a forma com que a gente vai resolver, né? Materializar a nossa maternidade. Então, existem várias coisas, né? Nós sendo um ser único, que a gente precisa compreender, que a gente precisa acolher, que a gente precisa revisar, que a gente precisa modificar, transformar. E foi muito bom poder te ouvir, viu, Rafa? Obrigada, com certeza, Tati. Esse padrão que a gente aprende com os pais é o que a gente tende a reproduzir se a gente não toma esse processo para viver de forma mais consciente e intencional, né? Algumas coisas é excelente reproduzir, mas outras a gente pode escolher agir diferente e que a gente consiga, né? Fazer diferente naquilo que a gente quer, enfim, para que a gente possa viver uma maternidade muito feliz e transformadora realmente. Muito bem, é isso mesmo. Bom, para você aí do outro lado da telinha, espero que tenha feito super sentido para você mais esse conteúdo de riquíssima, né, informações, de riquíssimas reflexões. E não para por aí, fica por aí, tem muita coisa ainda para acontecer. Nós nos vemos na próxima palestra. Tchau, tchau.